Bom dia. Cheguei aqui na vidraçaria hoje cedo. Aí eu comecei a ler. Aí eu achei essa mensagem do irmão Brana. Perguntas e respostas sobre o Gênesis. Então, eu achei muito oportuno falar sobre essa mensagem aqui, que tudo isso que eu falei até agora, nos vídeos, nada daquilo é conhecimento meu, nada. Aquilo ali foi tudo que eu aprendi através dessas mensagens de William Marion Branham, o profeta que Deus nos enviou nesse tempo. Então eu quero passar para você. Fizeram uma pergunta para o irmão Branham, aqui é perguntas e respostas sobre Gênesis. Fizeram essa pergunta para ele. Que relação tem entre Gênesis 1, versículo 26 e 28, e entre Gênesis 2, versículo 7? Porque nós vemos que Gênesis 1, versículo 8 diz assim: E criou Deus o homem macho e fêmea. E então a próxima está em Gênesis, que é 2, versículo 7. E formou Deus o homem do pó da terra. Isso está em outro lugar. Um é em Gênesis 1 e o outro está em Gênesis 2. Então eu vou ler todas elas. Então lá. Criou Deus o homem macho e fêmea. Criou o homem macho e fêmea. Agora, penso que este é o primeiro ponto. Agora, Gênesis 2, versículo 7 diz: E formou, ele formou. Quer sublinhar. Mas primeiro ele criou. Então, o de Gênesis 1 foi criado. O segundo foi formado. Eu já expliquei isso, né? Mas agora o irmão Brana vai trazer uma luz maior para nós, da onde eu extraí tudo aquilo que vocês já ouviram. Então a fonte é aqui tirada da Bíblia, das Escrituras. Então por isso que eu estou lendo a Bíblia, porque foi da onde foi tirada essas mensagens. O irmão Brana, Deus enviou com esse propósito. Então aqui está. E formou, né? Qual é a diferença? Agora, qual é a diferença? Onde está a relação dessa escritura com a anterior? Entre essas duas escrituras, né? Agora, eu apenas tenho a minha própria ideia, então vou dizer a vocês a maneira que penso que é. E se você não estiver de acordo, tudo bem, né? Tudo bem, se você não estiver de acordo, tudo bem. Mas de qualquer forma ele vai falar aqui. Ó, Gênesis 1, versículo 26. Deus fez o homem à sua própria imagem. E se você notar, vamos ler isso, 26. Se você deseja ler comigo, estaremos contentes por nos acompanhar. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a face da terra. E criou Deus, está vendo? Criou Deus o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou macho e fêmea. Tá certo? Agora, tenho ouvido discussões sobre isso em muitas ocasiões em torno do mundo. Agora, em Gênesis 2, versículo 7, está escrito: E Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora, que tipo de formação? Essa é a pergunta. A pergunta que fizeram para ele foi essa. Que relação tem Gênesis 1, versículo 26 com Gênesis 2, versículo 7? Deus criou dois homens. E qual foi o homem? E que relação tem uma com a outra?
Como isso está conectado nas Escrituras? Né? Então agora, façamos o homem a nossa própria imagem. Claro, nós percebemos que ele está conversando com alguém. Ele estava falando a um outro ser. Façamos o homem a nossa própria imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre o gado do campo. Se você notar na criação, a primeira coisa que foi criado, lógico, foi a luz. Se você seguir a criação, verá a última coisa que foi criada. O que foi? Um homem. E a mulher foi feita depois do homem. Certo? Agora, a última coisa que foi criada na criação de Deus foi a humanidade. Mas quando Deus fez o primeiro homem, se você notar, ele o fez à semelhança de si mesmo. A imagem de Deus o formou. Ele foi feito à imagem de Deus. E o que é Deus? Agora, se podemos saber o que é Deus, então podemos saber que tipo de homem ele fez. Em São João, no capítulo 4, versículo 23 e 24, está escrito assim, ó, né? Jesus está falando lá: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, que a salvação vem dos judeus, né? Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Agora, se Deus criou o homem à sua imagem e à sua própria semelhança, que tipo de homem ele criou? Um homem espírito. Deus não é espírito? Então ele criou um homem espírito. Agora, se você notar, depois que ele tinha feito toda a criação, criado o homem espírito, enfocando isso para a pessoa que fez essa pergunta para ele, né? Deus deu ao homem o domínio sobre o gado, sobre o peixe, mas em sua criação ali, ele fez o homem a sua própria imagem para que guiasse o gado, as bestas do campo, simplesmente assim como o Espírito Santo guia o crente hoje. Vai entendendo? Simplesmente assim como o Espírito Santo, que é Deus, guia o homem hoje. Então aquele homem espírito, ele guiava os animais, né? Agora, esse homem espírito estava na imagem de Deus. Vai entendendo? Agora, a primeira criação de Deus foi Ele mesmo. Deus, Ele existia. Elohim, aquele que é existente de si mesmo, né? Agora, de Deus saiu o Logos. O que é o Logos? O Logos era o Filho de Deus. E o Logos era o que? Era o Verbo, era a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Logos veio do Logos veio o homem. Do Logos veio o homem. Agora, que Logos? Aquele que Deus criou. O princípio da criação de Deus. Então, através daquele Logos, que era o que? Era o Verbo, era a palavra, era a vida de Deus. Então, aquele ali, a Bíblia fala que tudo foi criado por intermédio dele, nada do que foi feito sem ele se fez. Quem? O Verbo. Quem era o Verbo? Aquele que se fez carne. Ele saiu de onde? Ele veio de Deus. Deus fez aquele... É como você tem aqui, ó, esse papel. Você rasga esse pedacinho de papel. Esse pedaço de papel veio daqui. Tá? Então, aqui é Deus, preenche os céus e a terra. Agora daqui saiu o Logos. Esse Logos aqui, ó, foi onde tudo foi criado por intermédio dele. Você está vendo então que não é uma segunda pessoa, mas é o próprio Deus, é parte de Deus. Então aqui foi criado todas as coisas por intermédio dele. Então ele fez esse homem espírito. Esse homem espírito que ele fez aqui estava na imagem desse.
Está entendendo? Estava na imagem dele. Tudo foi criado por intermédio dele. Nada do que foi feito se fez. A luz, ele era a luz, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Então era ele. Então agora vamos continuar. Tá certo? Agora veja bem. O irmão Branham, ele fala assim: eu tenho um quadro na minha mente agora, se você puder fazer uma pequena viagem comigo. O irmão Branham está chamando nós agora, profeta de Deus, para nós fazer uma viagem com ele. Então vamos entrar nessa viagem com o irmão Branham. Você lembra que eu falei que Moisés escreveu o Pentateuco, mas Moisés não viveu ali em Gênesis. Moisés, ele foi depois de José, né? Agora, no começo nós temos Adão, temos Sete, temos Abraão, temos os 12 patriarcas, entre eles José. Depois de José, ali no Egito, morreu o faraó, e depois se levantou um outro rei, um outro faraó que não conhecia José, né? Então aí surgiu Moisés, nasceu Moisés ali, da família dos levitas. Agora, Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, né? Os 5 primeiros livros. Agora, ele viveu lá em Gênesis, mas ele escreveu como que foi a criação. Então isso tudo que nós estamos lendo aqui em Gênesis 1 a seguir, foi Moisés que escreveu. Agora o irmão Branham, ele está convidando nós para fazer uma viagem, para ir antes de Gênesis. Olha onde vai um profeta. Antes de Gênesis. Antes de Gênesis 1, o irmão Branham está convidando nós para fazer uma viagem. Vamos fazer essa viagem com ele? Olha que coisa interessante. Vamos voltar a 100 milhões de anos antes que houvesse uma estrela, lua ou qualquer coisa alguma no mundo. Houve um tempo que não havia nada. Tudo era eternidade. E toda essa eternidade era Deus. Ele estava no princípio. Agora, aproximemo-nos à beira deste corrimão e olhemos essas coisas acontecerem. Então ele está chamando nós para uma viagem. Tem o corrimão. Agora vamos ali e vamos viajar com o irmão Branham. No que ele vai falar. Presta atenção, para você entender. Agora notem. Nenhum homem jamais viu o Pai. Nenhum homem pode ver Deus na forma corporal. Porque Deus não está em forma corporal. Deus é um espírito. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 1, né, onde fala que o verbo era Deus. Né? Agora notem, não havia nada, somente o espaço. Não havia luz, nem trevas, nada. Simplesmente o parecer era nada. Mas ali estava um grande ser sobrenatural, Deus, Jeová, o qual cobria todo o espaço de todos os lugares o tempo todo. Ele era de eternidade a eternidade. Ele é o princípio da criação de Deus, tá vendo? Ele é o princípio da criação de Deus. Você lembra que lá em Isaías a gente falou no versículo 9, versículo 6, está escrito: ele será chamado Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade. Se ele é Pai da eternidade, quer dizer que ele criou a eternidade. Então ele era de eternidade a eternidade. Então ele formou a eternidade. Quem? Aquele que Isaías está falando no versículo 6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele nasceu. Só que aqui agora nós estamos falando na carne, quando ele veio na carne. Aqui nós estamos ainda falando antes de Gênesis. Está entendendo? Ele estava no princípio da criação. Este é Deus. Não se podia ver nada, nem ouvir nada, nem sequer o movimento de um átomo no ar. Nada, nem ar, nada. Todavia Deus estava lá. Este era Deus. Ninguém jamais viu Deus. Este agora
Este é o Pai. É Deus. O Pai. Está entendendo? É o Pai. É aquilo que eu falei. Está entendendo? Ó, entre linhas você vai entender. Esse aqui é o Logos que saiu de Deus. Só que aqui agora só existia esse aqui. Inteiro. Não é isso? Então vamos continuar. Ele era Deus, o Pai. Agora notem, após algum tempo, eu começo a ver uma pequena e sagrada luz começando a se formar. Um pequeno ralo ou algo. Você só poderia ver pelos seus olhos espirituais, enquanto estamos olhando. Então agora, o que ele está fazendo? Uma pequena luz, olha aqui, ó, uma pequena luz se formando, é o halo. Você só pode ver através dos olhos espirituais. Isso aqui é Deus, que criou todas as coisas. Isso aqui veio de Deus, o princípio da criação de Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, nada do que foi feito sem Ele se fez. Está dando para entender, né? Então vamos lá. Então ele era Deus o Pai. Agora note, após algum tempo, começo a ver essa pequena luz sagrada começando a se formar. Um pequeno ralo ou um nada. Você somente pode ver através dos olhos espirituais, enquanto estamos olhando. Toda a igreja agora, o irmão Brana está chamando todos para... Estamos juntos parados, junto a um enorme corrimão, observando o que Deus está fazendo. Entraremos a essa pergunta que foi feita lá, e vocês verão como ele o declara. Agora, não há ninguém que tenha visto Deus. E a próxima coisa que começamos a ver, olhando pelos olhos sobrenatural, é uma pequena luz branca formando-se ali. O que é isso? Isso foi chamado pelos leitores da Bíblia o Logos, ou seja, o ungido. A palavra Cristo significa isso, ungido, unção. Por isso que Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o ungido de Deus, tu és aquela unção. Aí Deus falou, bendito és tu, Simão Barjona, que não te revelou nem a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. O meu Pai que está no céu. Você lembra? Vamos emendando essas coisas. Agora, a unção, ou como a parte de Deus que começou a se desenvolver em algo para que os seres humanos pudessem ter algum tipo de ideia do que era isso. Deus estava se aproximando do ser humano. A Bíblia fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ninguém sabe quanto tempo foi. Pode ter sido bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos, ninguém sabe. É de eternidade a eternidade. Tá certo? Então, o que Deus está fazendo? Ele está se dando a desenvolver o ser humano para o ser humano compreender que tipo de... para nós termos ideia do que era isso. Isso era uma pequena luz movendo. Ele era a palavra de Deus. Era a palavra, era o verbo. Agora, Deus, Ele mesmo, deu a luz a este filho, o qual era antes mesmo que houvesse um átomo. Não tinha criado nada ainda. Deus é o princípio da criação, tudo foi feito através dele. Então não existia um átomo. Antes de houver ar, aliás, quero dizer, antes que houvesse ar para fazer um átomo, ou seja, não existia um átomo, ou seja, então não existia nem o ar para fazer esse átomo. Está entendendo onde o irmão Brano está levando nós? Jesus Cristo disse, glorifica-me, Pai, com a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, antes de o mundo ser formado, a glória que tínhamos, Deus estava aqui, ó. Então, esse aqui vivia aqui. Então agora, ele falou, glorifica-me com aquela glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Jesus está falando lá, no corpo, é Jesus que está falando. Aquele Logos que saiu de Deus. Por isso que ele falou, vim de Deus e volto para Deus. Você vê que tudo é escritura, né? Agora, 1 João, no princípio era o verbo. Quando o primeiro e o verbo era Deus, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus mesmo se revelando e chegando a ser um humano.
vendo? Ele chegou a ser um humano. Por quê? Nós vimos o propósito nos vídeos anteriores. Por isso que eu convido você a seguir a linha para você entender o que a gente está falando. Porque quem já acompanhou do primeiro vídeo já sabe do que eu estou falando. Que é tudo sequência. Agora eu estou lendo essa mensagem para endossar tudo aquilo que já foi falado daqui para trás, né? Ainda ontem eu gravei um vídeo e nós agora vamos entrar onde? Nós vamos entrar em Abraão e Sara. Mas antes de Abraão e Sara, nós estamos fazendo esse resumo aqui para quê? Para não ficar nas minhas palavras, porque o conhecimento não é meu. É o que eu li através da mensagem do William Marion Branham, o profeta de Deus, que está convidando nós aqui, para fazermos essa viagem com ele. E nós estamos fazendo essa viagem. Você está acompanhando? Então vamos ver. Agora, observe. Ele fez o sol. Então a primeira coisa você sabe. Um grande pedaço de lava porosa se desprendeu, pesando cerca de... como essa terra. Se foi. Pequeno átomo. Se foi. Aí ele estava fazendo o quê? O sol. E ele lançou. Então este Logos, o Filho de Deus, observe isso. Ele permitiu isso cair por centenas de milhões de anos, até que ele fez isto parar. Parou. Ele ficou girando. Aí ele parou. Então uma outra se desprendeu e a deixa voar por milhões de anos e a detém. Agora, nós estamos parados ali observando isso vir à existência. Olha só, entra nesse espírito que você vai ver. Que coisa maravilhosa. Agora ele tem algo em sua mente. E o que ele está fazendo? Ele está escrevendo a sua primeira Bíblia. A primeira Bíblia que o homem leu foi o zodíaco, as estrelas. Você lembra que os magos, eles viram uma estrela, eles seguiram aquela estrela porque ali algo sobrenatural estava acontecendo? Então Deus trabalha dessa forma. Então a primeira Bíblia de Deus foi as estrelas, né? Agora, ele está escrevendo sua primeira Bíblia. Ele tem isso perfeito. Enquadra-se com a Bíblia aqui. O zodíaco, ele principia com a Virgem e termina com Léo, que é o leão. Esta é a primeira vinda de Jesus, né? Ele veio através da Virgem. E a segunda vinda de Jesus, que ele vem como um leão da tribo de Judá. Você está entendendo como tudo combina? Isso não é teologia. Não é? Não tem nada a ver com teologia. Isso é a Bíblia. Ele desenhou tudo. A idade do câncer, tudo mais. Ele colocou tudo no céu. Todos os meteoros, que é pedaços de terra, o sol flutuando ali. Posicionou tudo. Agora, quando a ciência vai em busca de um meteorito que tem caído, isso não desmente a Deus, somente confirma que é assim. Ele sai em procura de meteoritos. O que é meteoritos? Que cai na Terra. Ele sai em procura. Então isso daí só prova que isso tudo é verdade, né? Agora, aquela era a Terra vindo à existência. O que? Esse meteorito. Vamos ver aqui, voltar aqui de novo. A primeira coisa você sabe, isso começou com uma bola de gelo. Era uma bola de gelo. Imagine você uma bola de gelo. Deus fez uma bola de gelo. Estava ali, parou, fez uma bola de gelo. Correto? Agora, era a Terra vindo à existência. Um enorme pedaço de carvão aceso se desprendeu. E ainda hoje o centro dela não é nada mais do que um completo vulcão incandescente que se manifesta em erupções vulcânicas. A ciência diz que a crosta abarca aproximadamente 40.225 quilômetros ao redor e provavelmente a grossura de 12.872 quilômetros. A ciência diz que é isso. E pensar que ali dentro existe um vulcão
um vulcão candente, e 2/3, ou melhor, 2/3 dela está em água, e 1/3 terra seca, cerca de 1/3 dela. E uma crosta em que vivemos, esta está cheia de, e esta crosta em que vivemos está cheio de perigos explosivos, gás, tudo na terra, gás, gasolina, óleo, tudo, correto? 2/3 dela, ou melhor, mais de 2/3 delas está em água. Qual é a fórmula da água? 2 partes de hidrogênio e 1 parte de oxigênio. E o que é isso? Explosivos. Está vendo? Isso é explosivos. Água, hidrogênio e oxigênio, né? Há eletricidade suficiente em cada pendência para separar o calor do frio, e isso geraria eletricidade suficiente para explodir um cômodo. Em uma bola de golfe, sabe o que é uma bola de golfe? Desse tamanho assim, ó. Você pode colocar átomo suficiente nela para explodir Nova York. Uma bola desse tamanho. Você pode colocar átomos o suficiente nela para explodir Nova York e fazê-lo desaparecer da face da terra. E então, o homem sentado sobre uma panela do inferno bate em seu peito, desafia a Deus e diz: não existe tal lugar como o inferno. Em pouco momento nós vamos focar nisso. Você está sentado sobre uma grande panela todos os dias. E enquanto você está aqui, está sentado sobre isso. Por quê? Porque o inferno está debaixo de nós. Os vulcões. Essa terra um dia ela vai se explodir. Você lembra que hoje nós falamos, Pedro dizendo que ela está reservada como um ouro para o dia do fogo? Né? Notem. Quando Jesus, observe o pequeno halo ali, posso vê-lo se mover em direção a essa terra e pousar sobre ela, né? Fazendo com que ela se aproxime do sol. Não era nada mais do que uma enorme bola de gelo. E quando começou a derreter, as grandes e enormes geleiras começaram a partir e todas as regiões do norte apareceram. Quando isso sucedeu, o território de Kansas, Texas, originaram-se de todos os lugares por ali e se foram até o Golfo do México, e a coisa toda ficou coberta com água. Agora nós estamos em Gênesis 1. Você viu que viagem que ele fez com nós? Agora nós estamos em Gênesis 1. Agora, por que ele está fazendo todo esse estudo aqui? Para nós entender o que significa aquele homem espírito que Deus fez lá. O qual eu acredito que você já começou a entender, né? Então vamos lá. O mundo era sem forma e vazio, e as águas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus está movendo ali, ó. O Espírito de Deus preenche os céus e a terra. E ele separou as águas, trouxe as montanhas e a terra seca, e secou, e ele fez toda a vegetação, fez a lua, estabeleceu limites ao mar, que não pode ser transpassados. Você lembra que nós falamos sobre isso, né? Nos vídeos anteriores. Eles fez todas as coisas. Agora, vamos aqui, ó. Presta atenção. Fez todas as coisas, toda a vida animal, as aves, as abelhas, os macacos, e o que quer que fosse, colocou tudo sobre a terra. E ele disse: façamos. Olha só onde nós chegamos agora. Quem? Pai e filho? Ele está perguntando: façamos quem? Pai e filho? Façamos o homem à nossa própria imagem. Se um homem fosse feito algo como aquela luz sagrada ali, ou algo assim, ele não poderia ser visto. Não poderia ser visto se o homem fosse feito de acordo com aquela luz sagrada. Não podia ser visto. Por quê? Porque é um ser espiritual.
ele manifestou-se e revelou-se a si mesmo um pouco mais e fez uma trindade de si mesmo pelo Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui estava Deus revelando-se a si mesmo. Façamos o homem, o qual é seu filho, um renovo dele. Saiu de Deus. Agora, esse daqui e esse são duas pessoas, você lembra? Ó, são duas pessoas? Não, é um só. Esse saiu desse. Esse daqui, a Bíblia fala que, vamos comparar como se fosse essa lâmpada, vai, essa lâmpada. E esse aqui é a eletricidade que entra através dessa lâmpada. Essa lâmpada vai acender, mas o que está acendendo nela? É o sobrenatural. Então é Deus através dessa lâmpada. Não é isso? Nós temos isso em Apocalipse, que ele está sentado no trono, ele é luzeiro, e sobre ele a glória de Deus. Não vai precisar de céu, por quê? Porque a glória dele encherá toda a terra. Não é isso? Para quem tem mente espiritual vai entender isso. Agora, façamos o homem a nossa própria imagem. Se o homem fosse feito igual aquela luz sagrada, ele não poderia ser visto, porque é um ser espiritual. Então, ele manifestou-se e revelou a si mesmo um pouco mais. Ele fez uma trindade de si, né? Agora, o homem guiava o gado. O homem guiava o gado simplesmente como o Espírito Santo guia um crente hoje. A voz do homem se ouvia e dizia, chamava o gado para essa parte, chamava as ovelhas para esse espaço, os peixes para a água, vê? Ele tinha domínio, tudo obedecia a ele, né? Agora, porém, não havia homem que cultivasse o solo. Não havia homem que cultivasse o solo. Então Deus formou o homem do pó, tá vendo? Aqui ele formou o homem do pó. Ele formou o homem do pó e colocou esse espírito sobrenatural ali sobre ele. Qual o espírito? Aquele que esse daqui criou. Ele criou um homem à sua imagem e semelhança. Esse daqui criou. Todas as coisas foram feitas por ele. Esse que guiava era aquele homem espírito, masculino e feminino. Só que não havia solo. Então esse daqui pegou esse espírito e colocou naquele homem para lavar o solo. Então ele passou a ser alma vivente. Você lembra que nós falamos sobre isso? Agora, posso ver ali Adão. Imagino ali ele parado como uma árvore. Adão está ali parado como uma árvore. Ele o havia feito. Ele estava tão morto quanto podia estar. Seus dedos eram como raízes fincadas na árvore. E Deus disse, seja. Ele soprou nele o fôlego de vida e ele soltou. Agora veio a vida. Você vê, a vida vem de Deus, o sopro de Deus. Então ele se desprendeu. Imagine como se fosse uma árvore. Agora, você sabe que a Bíblia compara nós como árvores, né? A Bíblia fala que Balaão, quando foi chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel quando ele estava saindo de dentro do Egito, ele não conseguia amaldiçoar. Então eles viam ele como árvore de sândalo. Lá em Salmos está escrito, será plantado como árvore plantada junto a ribeiros de água, ao qual dá o seu fruto na estação própria. Pelos seus frutos os conhecereis. João falou, o machado está posto à raiz de toda árvore. A árvore que não gerar bons frutos será cortada e lançada no fogo. Ele estava falando para quem? Você lembra quando Deus curou a vista daquele homem, que aquele homem começou a enxergar, ele olhou e viu, mas ele viu os homens como se fossem árvores, né? Então, nós temos sustentação dentro da Bíblia para isso, né? Agora, então, ele soprou, e então ele passou a ser alma vivente, tá? E ele começou a se mover. Agora vamos lá, vamos seguir um pouco. Antes que houvesse uma estrela, Deus sabia como seria esse mundo. Ele sabia o que seria eu, o João Brana falando. Ele sabia o que seria o William Brana. Ele sabia o que seria eu, estou falando com vocês. Ele sabia o que seria vocês que estão me ouvindo. Ele sabia, né? O João Brana fala, ele sabia o que seria eu, William Brana, aqui pregando sobre esse púlpito. Ele sabia quem seria
Joey sentado ali nos ouvindo, sabia quem era você, né? O irmão Brana fala, aleluia. Agora, é onde algumas vezes as pessoas se confundem, né? Deus não quer que ninguém pereça, Ele quer que todos, que ninguém se perca, mas Ele sendo Deus, Ele sabia que alguns não aceitariam isso. E você fala de predestinação, né? Deus sabia. Ele deixa o livre-arbítrio para você, mas Ele sabe o que você vai fazer com o seu livre-arbítrio. Ele sabe se você vai querer ou se você não vai querer. Mas Ele deixou para você escolher. Só que Ele sabe qual é a sua decisão. Então para Deus não é surpresa. Entendeu? Isso é predestinação. Os predestinados, quando isso chega no coração deles, eles falam, não, era isso que eu queria. Isso combina comigo. Então Deus sabe quem são eles. Então Deus dá para você aceitar ou para você rejeitar. Tá certo? Então aqui o irmão Brana está respondendo essa pergunta, né? Que relação que tem um com o outro? Então ele está mostrando que um ali era o homem espírito, macho e fêmea. Aí quando Deus fez o homem do pó da terra, Ele separou a mulher do homem, colocou a parte masculina do homem e a feminina da mulher. É isso? Então vamos lá. Ele fez a mulher e o homem, antes que fossem formados do pó. Como? Macho e fêmea, espírito masculino e feminino. Então Deus fez o homem, não a sua própria imagem. Esse corpo que nós estamos aqui, ó, esta daqui, não é a imagem de Deus. Deus é espírito. A imagem de Deus é espírito. Então é aquele homem que Deus fez, que colocou nesse corpo. Então esse corpo não é a imagem do homem. Esse corpo, ele está na imagem das bestas, ou seja, dos animais, é um corpo animal. Nós vamos voltar para a terra, assim como o leão, como o tigre, como todos os animais, tudo que é carne vai voltar para a terra de novo. Né? Agora, Ele fez o primeiro homem à sua imagem, e nós estamos regressando àquela imagem. Nós estamos regressando à nossa primeira imagem criada. Quando Deus me criou, eu já existia antes da fundação do mundo. Ele fez meu ser, o meu espírito. Eu não estava consciente de nada, até onde eu sei, mas eu estava lá. Entendeu? É como, por exemplo, você estava no seu pai, quando o seu pai estava nos lombos do seu tataravô. Então precisou do tempo, seu pai conheceu sua mãe, você, através do conhecimento do seu pai e sua mãe, surgiu esse fruto que é você que está me ouvindo. Só que você não estava consciente do que estava acontecendo ali. Quando você nasceu, estourou a bolsa de água, o sangue e por fim veio a vida. A vida veio de Deus e entrou dentro daquele corpo e você ganhou a vida. Se aquela vida sair dentro de você, o seu corpo nasceu morto. Então aquela criança, ela nasceu morta já, mas a vida entrou, aquela vida vem de quem? De Deus. Então não estava consciente disso, mas nós estávamos em algum lugar. Então é isso que ele está mostrando. Eu estava com Deus antes da fundação do mundo. Está entendendo? Eu penso que as pessoas que possuem esse espírito hoje, ou uma parte desses seres angelicais, espíritos os quais saíram de Deus, que nunca caíram no princípio e resistiram à mentira do diabo, lá no céu. Você lembra que nós falamos que o diabo ele foi lançado do céu? Então ele trouxe vários anjos consigo, aqueles que fizeram a rebelião. Então nós éramos desses anjos que não caíram lá no princípio. Nós estávamos com ele. Você lembra que eu falei que cada um de nós, a Bíblia sustenta isso. Eu falei que quando Pedro estava preso na prisão lá e oraram por ele, e de repente Pedro apareceu ali na porta batendo, aí uma menina foi atender, foi avisar ele, e ele falou, não é Pedro, é o anjo de Pedro. Você lembra das criancinhas? Deixai vir as criancinhas a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Os seus anjos sempre veem a face de Deus. O Espírito vê Deus. Agora a carne não, nós estamos num invólucro de carne. Agora a única forma que tem de nós vermos Deus
É que ele veio, desceu, se formou carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ali era o Logos que se fez carne. Veio de Deus e voltou para Deus. Então tudo vem de Deus. Por isso que Jesus falou, naquele dia conhecereis que o Pai está em mim, eu estou em vós e vós estáis em mim. Então é uma unidade, o Espírito de Deus vai encher toda a terra. Entendeu? Então, 2/3 da terra estão em pecado. Mais que isso, 2/3 desses anjos foram expulsos. E o espírito desses demônios, demoníacos, entraram nas pessoas e habitam em seus corpos. Né? Esses espíritos foram feitos lá, quando Deus começou a formar o homem à sua imagem. Deus criou esses seres sobrenaturais, esses espíritos. Né? Agora, esse espírito, quando ele entra numa pessoa, esse espírito do diabo, esses anjos caídos, espíritos que entram nas pessoas, eles é capaz de arrancar uma criança do ventre, pegar uma criança e fazer os absurdos, né? Coisa que não vale nem a pena falar. Isso é o que? É o diabo. Ele não tem amor, ele tem ódio. Você lembra Caim que matou Abel? Por quê? Porque ele era filho do maligno. A Bíblia fala que ele é filho do maligno. E que maligno era aquele? Era aquela serpente que estava lá. O diabo, ele foi lançado do céu, o diabo é um espírito. Então aquela serpente estava lá. Então aquele espírito encarnou naquele corpo chamado serpente e introduziu uma semente da serpente no ventre de Eva. Você lembra que nós conversamos sobre isso? Eu não estou regredindo agora ao estudo anterior. Eu estou mostrando aqui que tudo isso que eu falei é baseado nas escrituras, Bíblia Sagrada, e através da revelação de um profeta. Você vê que coisa impressionante, como que Deus faz? Aqui ó, se você tirar o Espírito Santo de um homem, ele é mais baixo do que um animal, ele é pior do que um animal. Você toma um homem que tem sua mente, que ela não é regenerada, sem o Espírito Santo, para dirigir os seus pensamentos e coisas assim, ele tiraria um bebê dos braços de sua mãe e violará só pelo prazer bestial. Você viu como que é a coisa? Isso é o diabo. Exatamente. Foi o homem que caiu, não foi o animal. Porém a vida animal, estando abaixo do homem, foi sujeita a isso, porque o homem era seu guia e seu supremo líder. E cada besta no campo teme ao homem. Né? Agora, o homem não pecou em seu espírito. Ele não pecou em seu espírito. Ele pecou em seu corpo. Desejo, paixão. Então, quando ele pecou, ele separou-se a si mesmo de seu feitor. Deus, o Logo, o mesmo Criador, desceu e foi feito a imagem do homem. Tá vendo? Por que Deus se manifestou em carne? A Bíblia fala, 1 Timóteo 3,16, sem dúvida. Olha, esse sem dúvida, isso quer dizer que é sem argumento. Isso não tem argumento, é sem argumento. Grande é o mistério da piedade, porque Deus se manifestou em carne. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Vem o que é amor? O que é o amor de Deus? Tá certo? Agora, eu creio que nós respondemos essa pergunta, né? Se alguém tem essa pergunta para fazer, então eu creio que nós respondemos. Agora, eu não vou além disso, porque eu creio em tudo que eu li. Se você crer, graças a Deus, você tem o direito de crer e descrer. Eu creio de todo o meu coração. Creio que quando o irmão Brana chamou a gente para fazer essa viagem, antes de Gênesis, creio que ele mostrou ali o que aconteceu, que depois a gente entrou em Gênesis, viu que no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós começamos ali. Só que Deus criou a água, Deus criou a terra,
Então tem algo antes daquilo. Então foi onde o irmão Brando nos levou. Entendeu? Então por enquanto eu vou ficar por aqui. Deus abençoe vocês. Isso é para mostrar que o que eu estou falando para vocês não é de mim. É uma mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, a qual Deus enviou um profeta para essa era, que nós estamos na última era, que é a sétima era de Laodiceia, que eu prometi para vocês fazer um estudo depois. Nós estamos na sétima era da igreja, que é composta da plenitude dos gentios. A primeira era foi Paulo, e a última era é William Marion Branham, que é a era da igreja, a era de Laodiceia. E a Bíblia fala que ela está nua e não sabe. Olha lá em Apocalipse, capítulo 3. Ela está nua e não sabe. Então o irmão Brana veio mostrar para a gente essa nudez. Então foi dado um conselho: aconselho de mim como colírio para que veja, de vestes brancas para que se vista e não apareça a sua nudez. Então nós aceitamos esse conselho, então nós estamos enquadrados nisso. Então eu creio nessa mensagem com todo o meu coração, tá certo? E convido a você a conhecer essa mensagem. Deus abençoe vocês.